Bom dia, gente. Mais uma semana de história. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 14, iniciando uma nova unidade, a unidade 6, que nós vamos trabalhar a economia açucareira. Então, o capítulo 14 fala sobre o principal negócio da colônia, que durante os 2 primeiros séculos de colonização, o açúcar foi o produto mais lucrativo para a coroa portuguesa e para os comerciantes, né, também. Então, o cultivo do açúcar na América Portuguesa foi adotada por vários motivos. Primeiro, Portugal já tinha experiência com a produção açucareira em suas ilhas no Oceano Atlântico. Os banqueiros e os grupos comerciais europeus tinham grande interesse em financiar o empreendimento e depois distribuir e negociar o produto no mercado, financiar os empreendimentos e colocá-lo no mercado internacional era fácil. Além disso, a colônia americana havia solo e clima adequado ao cultivo da cana-de-açúcar. Então, os melhores resultados foram obtidos na faixa litorânea da região, que corresponde ao atual Nordeste, especificamente em Pernambuco e na Bahia. As duas principais capitanias foram favorecidas pela maior proximidade com a metrópole, pela disponibilidade de terras aráveis, pela existência de rios navegáveis, que tudo isso facilitou o transporte do açúcar. Então, a empresa açucareira, no entanto, não se sustentava sozinha. Então, tiveram outras atividades, como a produção de alimentos, a criação de gado, gado bovino, e serviços artesanais, que desenvolveram-se para atender às necessidades dos moradores nas colônias. Então, é isso que nós vamos ver hoje nesse capítulo. Então, vamos ver como se organizavam, como era a organização da produção agrícola. Primeiro, os donatários das capitanias hereditárias, eles costumavam distribuir aos colonos sesmarias. O que eram as sesmarias? Eram pequenos lotes de terra, né? Eram lotes de terra distribuídos por eles, né? Que deveriam ser exploradas economicamente. E aí, eles investiam na produção, né? E eles recebiam em troca uma parcela do que fosse produzido, que aí é o que nós chamamos de arrendamento. Era um regime conhecido porque você cede as terras e dá o direito da pessoa produzir nela, mas o que ela produzir, uma parte é do dono, né? Isso é a troca, né? Recebe em troca uma parcela do que foi produzido ou então uma quantia em dinheiro. É o que nós chamamos de arrendamento, que muitas pessoas ainda fazem hoje em algumas terras. Aí nós temos que a atividade açucareira, ela esteve associada a financiadores europeus. E os principais financiadores europeus foram os flamengos, junto com os holandeses, que eles emprestavam dinheiro para os investimentos necessários à aquisição de maquinário, à compra de escravos e o aumento também das áreas cultivadas. Então, a economia açucareira, né, a agricultura, foi o recurso encontrado para a exploração do litoral brasileiro. A colonização foi organizada em torno do cultivo da cana-de-açúcar, na valorização econômica das terras, né? Como a gente já falou. E aí os motivos de ter escolhido o açúcar, nós já vimos a existência do mercado consumidor na Europa, a participação dos holandeses no financiamento, porque eles tinham dinheiro para financiar, né, e refinar e distribuir o produto, as experiências que Portugal já tinha, a qualidade do solo de Massapê e as condições climáticas. Os engenhos, né? Nós vamos ver que o engenho era um complexo do açúcar. Na verdade, como era que ele funcionava? Existia o engenho, que era o local de fabricação de açúcar, que era composto da lavoura canavieira, das instalações, né, onde a cana era transformada em açúcar, e das moradias de proprietários e trabalhadores. Existia também uma capela, né, que fazia parte dos engenhos,
que contava com ela para realizar missas, casamentos, festividades que eram previstas no calendário da Igreja Católica. E as etapas de produção, né? Como eram essas etapas? Como elas funcionavam? Bom, após a colheita, a cana era levada até as moendas, onde ela era moída em cilindros de madeira para extrair o que nós chamamos de caldo, certo? Então, como era a estrutura da empresa comercial exportadora? Né? Geralmente eram empresas de bases agrícolas que eram destinadas à exploração econômica, à colonização no litoral, principalmente no Nordeste. E aí o engenho, né, que vai ser essa unidade de produção, a moenda, a casa grande, a senzala, a capela, os canaviais, vão exigir grandes investimentos. Então o Nordeste seria o principal centro produtor, em Pernambuco e na Bahia, como a gente já falou. E lá existiam vários trabalhadores livres, mestre do açúcar, feitor, lavrador, contratados, grupos flutuantes formados por mestiços, mamelucos, rendeiros, agregados, e aí eles montavam a empresa açucareira que obedeceu o sistema de plantation. Então, a moagem ela podia ser feita com o uso de força da água ou por tração animal. A supervisão, existia o mestre do açúcar, né? Aquele que supervisionava. Então, como era que ele supervisionava? O caldo era cozido até virar um melaço. Quando ele virava um melaço, ele era depositado em formas de barro para purgar. Aí depois o produto era exposto ao sol por até 20 dias, depois era pesado, empacotado e enviado para a Europa. Daí porque a gente conhece a expressão pão de açúcar, né? Que ele era empacotado, ele era como um pão. E a organização? Bom, a organização era uma grande propriedade latifundiária, né? A organização do espaço do engenho era uma grande propriedade latifundiária que refletia as relações sociais e de poder que envolvia a sociedade colonial e o processo produtivo do açúcar. Então, plantation ou plantação era um tipo de sistema agrícola, que nós falamos agora há pouco, baseado em uma monocultura de exportação, mediante a utilização de latifúndios e de mão de obra escrava. Então, a plantation ela dividia-se em latifúndio, que era o sistema de capitanias hereditárias, e as sesmarias, determinando a posse de grandes extensões de terra a uma pessoa, a agroexportação, que era a produção que atendia os interesses do mercado externo, sem levar em consideração os interesses locais, a monocultura, que era o cultivo de apenas um produto, no caso o açúcar, que era mais lucrativo na Europa, e o escravismo, que era a necessidade de muitos braços, né? E que determina que Portugal opte por uma forma de exploração de trabalho. Então, a vida nos engenhos. Como era essa vida nos engenhos? A vida nos engenhos reunia senhores, pessoas escravizadas, sacerdotes e diferentes tipos de trabalhadores livres, e expressava uma grande parte como era a sociedade colonial da América Portuguesa. Então, nós tínhamos aí os escravizados, que era quem realizava a maior parte das atividades nos engenhos, né? Além de participar da produção do açúcar, eles eram marceneiros, barqueiros, ferreiros e pedreiros, né? Eles trabalhavam também nessas outras profissões, muitos, né, desempenhavam até atividades especializadas, porque eles tinham conhecimentos técnicos, né, que foram desenvolvidos pelos povos do continente africano, né, como metalurgia, artesanato e até arte na construção de objetos e edificações. As mulheres escravizadas realizavam diversas atividades domésticas e também trabalhavam no eito. O que é o eito? O eito são aquelas plantações em que os escravos trabalhavam. As refeições, como eram as refeições dos escravizados? Eram à base de farinha de mandioca, um pedaço de carne seca ou peixe, né?
recebiam poucas roupas, motivo pelas quais elas viravam farrapos, né? E era frequente nas fazendas terem teares domésticos, que era para a fabricação desses tecidos. Os senhores de engenho. Bom, os senhores de engenho, eles eram detentores de grandes riquezas, terras, pessoas escravizadas, e eles representavam o poder máximo do engenho. Como era o cotidiano deles? Ocupavam-se na administração da propriedade, com o comércio do açúcar, com o comércio de escravos e com o pagamento dos trabalhadores livres. O que é que os trabalhadores livres faziam? Bom, eles realizavam tarefas especializadas, como, por exemplo, feitores. Feitor do eito era aquele que escolhia as terras para o plantio e o tipo de cana a ser utilizado naquela lavoura. O feitor da moenda, ele recebia os feixes, controlava a produção dos caldos. E o feitor mó, ele controlava o trabalho dos escravizados e assegurava o bom estado dos equipamentos. Bom, existia também o mestre de açúcar, que garantia a qualidade do produto final. Ele definia o momento em que o melaço estava pronto para ser retirado do fogo e levado à purga. Aí tinha o purgador, era quem administrava o processo de clareamento do açúcar. Depois vinha o caixeiro, que retirava a parte dos impostos que cabia à coroa. Tinha também os lavradores de cana. Os lavradores de cana, eles dividiam-se basicamente em duas categorias: os proprietários e os arrendatários. Os proprietários cultivavam a cana em suas terras e a moíam em outro engenho. Os arrendatários não. Plantavam e moíam a cana nas terras de um proprietário e entregava metade ou até a terça parte do que ele produzia. Aí a gente vê a sociedade colonial açucareira, né? As características dela. É uma sociedade caracterizada pelo o caráter dominante do trabalhador escravo, como base da economia colonial, e do prestígio dos grandes proprietários. Uma sociedade conservadora, patriarcal, escravista, rural, agrária. O engenho era o centro dinâmico de toda a vida colonial e onde a pouca vida urbana era mero prolongamento da vida rural. Uma organização social intimamente articulada à propriedade e à riqueza. Então, o início do processo de miscigenação entre os três grandes grupos étnicos foi responsável pela formação da sociedade colonial brasileira, onde o índio americano, o branco europeu e o negro africano formou a sociedade colonial açucareira do Brasil, ou seja, a sociedade do açúcar. Era a aristocracia, que era o senhor do engenho, os homens livres, que era o senhor de terras sem engenho, carpinteiro, ferreiro, capataz, e os escravos. Então, a escravidão e resistência. Nós sabemos que os negros que foram trazidos da África, eles eram muito castigados. Os castigos físicos faziam parte dos escravizados no Brasil. E existiam muitos instrumentos de tortura, chicotes, algemas, correntes e palmatórias, né? E havia também, por parte dos negros, uma certa resistência, né? Quer dizer, a gente não pode dizer que onde houve escravidão, houve resistência. Então, eles tinham ações organizadas, evitavam ter filhos, havia apatia, né, que era chamado o banzo, que muitas vezes as pessoas até morriam por isso. Existiam violência, assassinatos de feitores, assassinato de capitães do mato, né, e a fuga, né, para os quilombos. E a identidade cultural deles também era uma forma de resistência, né, que se deu ainda pela preservação da sua identidade, dos seus laços culturais, que os uniam à África. A religiosidade, por exemplo, a origem mais comentada é a Calundu, que era uma origem banta e que envolviam danças, músicas, e como a religião africana ela era vista pelos católicos como feitiçaria,
né? Então, para evitar as perseguições da igreja, o que os africanos fizeram? Passaram a associar as suas entidades religiosas aos santos católicos, né? Para preservar pelo menos uma parte das suas tradições. Por exemplo, São Jorge Guerreiro é Ogum, Iansã é Santa Bárbara, né? Iemanjá é Nossa Senhora das Graças, e assim vai, né? Todos os santos eles associavam ao orixá, para poder eles continuarem, né? Pelo menos em parte, as suas tradições. Aí o tráfico negreiro, né, que a gente sabe que foi muito comum nessa época, né? Foram trazidos para a África para serem escravos, comercializados, né? As atividades comerciais no Brasil, né? O deslocamento desse povo da África para poder vir para cá, para chegar aqui e ser escravizado, as condições como vinham esses negros, né? Muitos morriam na travessia. E aí a escravidão no Brasil, né, que é as características de plantation, que eram grandes quantidades de trabalhadores, havia uma inviabilidade da utilização de mão de obra branca devido à escassez e ao alto custo. Os trabalhadores europeus não se sentiam atraídos em trabalhar nas colônias, porque eram difíceis as condições de trabalho. Então, os lucros pelo tráfico de escravos chamou a atenção, né? E aí eles foram trazidos, né, para poder serem utilizados no lugar do índio, porque primeiramente se usou o índio, né, no início da economia, mas aí o índio demonstrou incompatibilidade na produção açucareira e aí ele foi substituído pelos negros, porque deu mais lucros, né, e o tráfico também, né, era uma alta lucratividade, né, para ser mantida. E aí necessitava também manter a escravidão no Brasil. Aí os quilombos, como a gente já falou, eram as comunidades formadas por escravos que fugiam das fazendas e eles transformavam esses lugares em centros de resistência dos negros, né, que escapavam do trabalho forçado no Brasil. E os quilombos tornavam-se uma nova possibilidade de vivência na ordem escravista, pois eles conciliavam dentro do novo espaço político, resistência, negociação, né, rejeição e convivência, sendo assim perigoso aos olhos dos senhores. Então, o surgimento dessas comunidades ocorreu principalmente no Nordeste, né, durante o início do ciclo de açúcar, em meados do século XVI. O Brasil recebeu uma leva talvez de 4,9 milhões de africanos, sendo o maior destino do tráfico negreiro no continente americano. E aí, o mais famoso dos quilombos era o Palmares, né? Foi o mais importante do período colonial da história do Brasil. Palmares era um refúgio dos escravos fugidos das capitanias de Pernambuco e da Bahia, né? Ele tinha uma organização política semelhante aos reinos africanos, ou seja, um poder centralizado na mão de um líder, primeiro Ganga Zumba, depois Zumbi, né, que foram os maiores e conhecidos, né? E eles abrigaram talvez em torno de 15 a 20 mil quilombolas até a segunda metade do século XVII. Então, Zumbi foi considerado uma ameaça à organização política e social, né? Esses quilombos eram uma ameaça. Então, a coroa portuguesa começou a organizar, né, expedições para reprimir e dominar os quilombos, principalmente dos Palmares. E aí o quilombo foi dominado somente em 1695, após várias investidas, né? E aí o bandeirante Domingos Jorge Velho, no dia 20 de novembro, fez uma emboscada e Zumbi foi morto. Então, nem só de açúcar, como a gente falou, vive a colônia. Então, nós vimos que a produção de açúcar foi a base da economia colonial portuguesa no Brasil. Mas isso não significa que ele não tinha outra atividade econômica, né, tão importante no período. Que aí nós vamos ter a criação de gado, né, a
produção de alimentos, tabaco, algodão. Então, a criação de gado era empregado para puxar os carros, para transportar as cargas, para conduzir pessoas e acionar moedas e moinhos, e deles também eram obtidos o couro, o leite e a carne. O tabaco e o algodão eram nativas da América. O tabaco tinha sua principal produção na Bahia, destinava-se ao mercado europeu, mas também era usado como moeda de troca na África. Já o algodão também era nativo da América, já era utilizado pelos índios antes da chegada dos europeus, e o principal centro do produto era o Maranhão. A produção de alimentos, né? À medida que os produtores ampliavam o cultivo de cana, diminuía a área destinada aos gêneros de subsistência. Então, passou a haver escassez de alimento. Isso levou aos preços se elevarem e gerou problemas crônicos de subnutrição nas camadas mais pobres da população. Então, a maior parte dos produtos tinha origem na cultura indígena, como o milho e a mandioca, mas havia outros produtos vindos de outros continentes, como o arroz, a banana, a laranja, que eram consumidos pelos colonos. Aí eles passaram a explorar, a partir do século XVII, na região da Amazônia, as drogas do sertão. Que eram isso? Eram produtos nativos da América. Cravo, cacau, urucum, baunilha, anil, caixão do Pará e pequi, que eram utilizados tanto na alimentação, como tempero, como na produção de remédios. Então, obrigado, né? Essas imagens que vocês estão vendo aí é uma imagem do professor Tassivan, né? Que deu uma implementada aí no nosso trabalho, falando sobre a economia colonial, que deu destaque aí para a produção de cana-de-açúcar. Então, vamos às nossas atividades.